Vocês, cheio de pressão hoje, porque afinal de contas a gente já chega falando, ó, tem um amigo do teu pai que tá aí, que vai ouvir tudo que você vai falar e depois vai falar pra ele, né? Ou seja, você já chega assim bem, né? E ele ainda fala que me conhece desde que eu era pequeno. Aí que fica a pressão maior ainda. Mas é muito bom estar aqui com vocês, ver aí que faço parte da história, né? Tem foto minha aí na história. Foi muito legal aquele dia, um Guarujá frio, estava bem ruimzinho o lugar, mas a gente pôde, inclusive entrei ali para fazer a filmagem daquele dia muito especial, onde o Bruno foi batizado. Então é muito bom estar aqui com vocês. Realmente eu sou de Santos, mas eu pastorei em São Paulo, lá na Igreja Batista Nações Unidas, sou um dos pastores ali, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo bem tranquilo. Afinal eu já tenho uma outra pressão, né? Já tivemos uma reflexão aqui que foi muito inspiradora, e aí coloca mais pressão em cima de mim, né? Mas tudo bem, vocês querem me quebrar mesmo, mas de boa. Afinal o cara vem de São Paulo tem que sofrer um pouco, né? Não tem só esse negócio de chegar aqui e tá tudo bem, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá em Gênesis capítulo 26. É uma história bastante conhecida. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler algumas partes do capítulo. É a história de quando Isaac vai morar em Gerar, e ele então mente a respeito da sua esposa, dizendo que ela era sua irmã. Então, acho que só de falar isso aí todo mundo já lembra da história. Uma história bastante conhecida. Mas vale a pena a gente dar uma olhadinha naquilo que o texto diz, e eu quero então caminhar no texto junto com vocês, para a gente perceber algumas questões interessantes. E o Bruno pediu um título para a mensagem e eu passei alguma coisa da aflição à adoração. Eu creio que é algo bastante interessante para a gente pensar para o nosso dia de hoje, como nós estamos entendendo e vivendo esse tempo de realidade complicada da qual nós estamos vivendo, mas não é relacionado à Covid, não. É relacionado ao nosso próprio coração. Esse sim é o nosso grande problema. Eu peguei Covid, fiquei internado, achei que eu ia comer um churrasco celestial mais cedo, uma coisa ficou muito ruim, tive que ficar na ventilação mecânica, foi um tempo bastante sofrido para mim, para minha família. Nós temos acompanhado pessoas que não estão conseguindo vencer esse tempo tão complicado, que têm inclusive falecido, famílias que estão passando por várias dificuldades. Mas eu gostaria de falar sobre uma outra aflição. Não é a aflição do nosso tempo hoje, mas aflições que invadem o nosso coração. Algumas delas motivadas por questões externas, mas algumas motivadas por questões internas do nosso coração. O texto começa assim, lá em Gênesis capítulo 26, se você tem o texto bíblico, acompanha comigo aí. Eu vou ler na nova versão internacional, que diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Olha que impressionante essa realidade. O texto vai dizer que houve fome naquela terra. O texto não diz assim, porque Isaac pecou, então houve fome naquela terra. Porque aconteceu isso e aquilo, houve fome naquela terra. Porque as pessoas são más, então houve fome na terra. O texto simplesmente diz que houve fome na terra. Isso é algo que às vezes a gente não se apercebe. Ontem mesmo, vindo de Balneário Camboriú para Penha, nós vimos dois acidentes bem feios que aconteceram ali na BR. E aí estávamos conversando ali sobre isso. A pessoa estava, como eu, de férias, passeando, curtindo, e por um instante a vida acaba. Problemas acontecem. De repente, não sofreu um acidente que levou à morte, mas destruiu o patrimônio, destruiu a vida de outras pessoas, o patrimônio de outras pessoas também. Coisas acontecem na nossa vida. O Covid mesmo, quando começou ano passado, ali por volta de março, abril, quantas pessoas começaram a falar: isso é justiça divina, é castigo de Deus, é o apocalipse chegando, é um monte de coisa acontecendo, mas a realidade é que coisas ruins acontecem, problemas acontecem.
E às vezes não foi motivado por nenhuma questão interior, não foi motivado por algo que tenha sido, que tenha feito, que a pessoa tenha feito, mas que coisas ruins acontecem. E às vezes a gente perde a percepção disso. Às vezes a gente começa a falar assim, não, porque aquela pessoa está passando isso, isso e aquilo, é por causa disso, disso, daquilo outro. E a gente esquece que simplesmente coisas ruins acontecem. Quer ver uma história interessante? O texto bíblico nos conta a história de um homem que ele começa dizendo assim: esse cara era reto, justo, temente a Deus, ele se desviava do mal e o seu nome era Jó. Jó foi assim descrito pelo texto bíblico. Um cara que tinha a vida toda certinha, mas um grande mal veio sobre a vida dele. Não foi porque ele fez alguma coisa errada, mas porque simplesmente mal acontece. E sabe que é geralmente o que vem logo depois do grande mal? O segundo grande mal. Amigos que vêm querendo consolar e mais nos colocam para baixo do que nos confortam. A história de Jó nos conta isso. O capítulo 2 vai dizer que 3 amigos saíram das suas casas ao encontro de Jó, e o texto vai dizer, para consolar a Jó. Só que esses 3 amigos, quando chegaram lá, só criticaram a Jó, só começaram a colocar Jó mais para baixo, dizendo que Jó estava sofrendo aquilo por causa do pecado dele, por causa da vida cruel que ele tinha, por causa de um monte de coisa. E na verdade Jó não. O texto inclusive do capítulo 1 e 2 diz, e em tudo isso Jó não pecou. Pessoal, a verdade é que coisas ruins acontecem, e a gente precisa ter sensibilidade de conseguir inclusive lidar com essas questões de uma forma bastante positiva e objetiva, para sermos bênção e amor de Deus na vida de pessoas que estão sofrendo. Quantas vezes alguém vê uma mulher sofrendo e fala assim, é só dar um tanque cheio de roupa e uma pia cheia de louça e o sofrimento dela acaba. Olha aí, alguém já se manifestou, oh, glória, pode ficar com bênção. Alguém vai lavar a louça hoje. Porque as pessoas perdem a sensibilidade, aquilo que nos faz humanos, aquilo que nos dá essa conexão uns com os outros, de que nós não somos simplesmente animais agindo por instinto, mas que podemos amar e ser bênção na vida do outro. A gente perde a percepção de que às vezes fome acontece na terra, de que problemas acontecem na vida de pessoas e que nós precisamos estar ao lado dessas pessoas em amor e cuidado. Mas sabe, o texto não para ali. O texto continua dizendo assim no versículo 2: o Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. E assim Isaque ficou em Gerar. Eu acho bastante interessante a forma como Deus se apresenta aqui para Isaque. Porque quando Deus aparece no meio daquela situação complicada, de fome na terra, onde Isaque precisou sair do lugar onde ele estava e ir para outro lugar, morar num outro território, um território inclusive que historicamente depois vai se tornar um território de inimigos do povo de Israel, que é o território dos filisteus. Deus aparece para ele e não começa a dar vários sermões, várias questões complicadas, difíceis, mas ele diz só assim, não desce para o Egito. Se a gente lembra da história de Abraão, Abraão foi para o Egito, mas aqui Deus só vira para ele e fala assim, não vai para o Egito. E sabe, as questões são bastante interessantes, porque às vezes parece que a gente quer um monte de caixinhas todas pré-programadas, de tudo aquilo que a gente precisa, com todas as delimitações, e a gente diz que quer viver em liberdade, mas parece que o que a gente quer é cada vez ser mais enclausurado em coisas que nos limitam em todas as situações. Mas não foi assim que Deus fez. Lembram da história do Jardim do Éden? Quando Deus criou o homem perfeito e livre, Ele simplesmente disse assim, você pode fazer tudo,
menos uma coisa só. É só uma coisa que você não pode. E sabe o que o homem foi fazer? Aquilo que não podia. E muitas vezes na nossa vida nós estamos tão preocupados com as questões, será que eu posso chegar até essa borda? Que a gente perde a percepção de caramba, a gente tem todo esse terreno para curtir, para viver, para fazer o que a gente quiser. Mas a gente fica ali querendo ficar naquela bordinha, naquele passo onde eu já estou pisando na linha para ir para o lado que eu não devo ir. Deus não chegou para ele e falou assim, ó, você vai pegar esse caminho, andar reto toda a vida, quando você vê a árvore, tem uma folha amarela, você vira para a direita, e aí você vai ver um riachinho. Não, ele não ficou colocando passo a passo. Ele só falou, não vai para o Egito, para lá você não, para o resto é teu, querido. Essa terra eu vou dar toda para você. Sabe para onde você vai? Para onde você quiser. Eu vou estar contigo, eu vou te abençoar, então vai andando. Mas parece que se a gente não tiver todas as diretrizes especificamente colocadas, será que hoje eu vou com a roupa vermelha ou com a azul? Eu vou orar pedindo que Deus coloque ali, molhe aqui o algodãozinho, faça isso, faça aquilo. Se a gente não tiver cada detalhe, a gente não sabe viver. Diz um sábio filósofo, tio-avô do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você viu esse filme, você sabe. E às vezes a nossa vida é assim. Nós temos uma liberdade conquistada por Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer, foi para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. E a gente, em vez de aproveitar e viver essa liberdade em Cristo, nós queremos viver de certa forma totalmente enclausurados, como se Deus fosse um Deus perverso, cruel, e que simplesmente quer que a gente faça as coisas de uma forma que a gente mesmo fica perdido de como fazer. Mas Deus não fez assim com Isaac, e Ele também não faz assim com a gente. Ele não fez assim com Adão no Éden. Ele não fez assim com Jacó. Ele não fez assim com nenhum deles. Simplesmente Ele diz, vá e eu vou estar abençoando a sua vida. Procure estabelecer-se na terra que é a tua terra. É basicamente isso que Deus está falando, porque tudo isso eu vou te dar. E eu vou abençoar você. Mas sabe, às vezes a gente não tem esse desejo e a gente começa a lidar com alguns problemas que estão não relacionados ao que está acontecendo na terra, mas ao nosso coração. Olha o versículo 7, o que vai dizer? Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois ele pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Que coisa, né? Geralmente nós somos formados, nós temos PhD em Harvard, em criar tempestade em copo d'água, em a gente imaginar todo o problema que vai acontecer, tudo na nossa cabeça. E você já deve ter passado por questão assim, alguém chegar para você e falar assim, eu quero falar contigo. E aí pronto, a nossa cabeça começa já a pensar, o que ele vai falar? E a gente começa a inventar um diálogo. Não, ele vai dizer isso, e quando ele dizer isso, eu vou responder aquilo. Aí ele vai dizer isso aqui, e a gente começa a criar um monte de situação na nossa cabeça que na verdade não existe. Que não vai nem sombra da realidade que nós estamos vivendo. Eu já passei por isso, e eu imagino que você também, de começar a criar uma situação e se defender de algo que nem existe, e quando você encontra com aquela pessoa, a pessoa quer te dar um presente, e você imaginou e passou a noite sem dormir, pensando um monte de besteira, que não tinha nada a ver com aquilo que ia acontecer. Nós somos muito profissionais em criar tempestade em copo d'água. Deus havia dito que iria abençoar Isaac. Deus havia dito que iria estar com ele em todo o processo, mas ele teve medo dos homens do lugar. E esse medo foi um medo tão sem sentido em relação às coisas que estão acontecendo, porque o texto vai dizer no versículo 8 que Isaac estava em Gerar já há muito tempo. Veja, mesmo ele dizendo que ela não era mulher, era irmã,
ele ficou um tempão naquele lugar e nenhum homem tentou fazer nada com ela. Ou seja, ela era bonita, mas ninguém estava nem aí para a situação. Tudo era coisa da cabeça dele. Era tudo uma situação interna que ele não conseguia lidar dentro do próprio coração, dentro da própria cabeça, dentro dele mesmo, porque ele começou a ter medo de morrer e aí então começou a criar um problema gigante. Porém, essas questões não ficam e não passam despercebidas. O texto vai dizer que Abimeleque, o rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela e ele viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. E então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Bom, Isaac não estava fazendo cafuné, porque senão não ia perceber. Afinal, fazer um cafuné na irmã até que pode passar. Mas o carinho que Isaac estava fazendo aqui deu para indicar bem que tipo de relação os dois tinham. E aí Isaac respondeu para Abimeleque: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. E Abimeleque, o rei filisteu, vira para Isaac e diz: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter deitado com ela e trazido culpa sobre nós. E aí então Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha que interessante. Aquilo que era só da cabeça de Isaac, mas com a proteção de Deus, se tornou uma proteção do próprio rei do lugar. O rei do lugar olha para Isaac e fala: olha, ninguém vai tocar nem em você, nem na sua mulher, fica tranquilo. Às vezes a gente não tem noção do tamanho da bênção, do cuidado, do amor que Deus tem por cada um de nós. A gente quer resolver o problema da nossa própria forma, e quando a gente tenta fazer isso, a gente não só cria um problema maior, mas a gente acaba cometendo aquilo que exatamente é o contrário da vontade de Deus. Isaac mentiu, e mentira é um pecado. Mentira é algo que Deus não aprova de jeito nenhum. Veja, Deus deu um caminho aberto para Isaac. Olha, você só não pode ir para o Egito, do resto, viva a vida, caminhe, faça aquilo que você quiser. Porém, Isaac escolheu, dentro das suas questões, daquilo que ele poderia, ir para um caminho que o afastava de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E esse às vezes é um dos grandes problemas que a gente tem. A fome na terra não tinha problema, Deus providenciou, Deus inclusive falou que estaria com ele. Mas o que Isaac preferiu fazer? Preferiu pecar e se afastar de Deus. E aí então, dentro da misericórdia e dentro do amor de Deus, ele envia um cara chamado Abimeleque, um rei que nós chamaríamos de um rei pagão, para ser aquele que iria trazer Isaac de volta para a realidade. Essa questão é bastante interessante, porque quando a gente olha para a ideia de alguém que está vivendo numa situação que não é exatamente aquela de acordo com a vontade de Deus, parece que a nossa intenção é olhar como alguém que é o ímpio, é o pagão, Mas sabe, Jesus usou até a história de um rei que era um rei iníquo para nos ensinar o amor de Deus. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Ele conta daquela viúva que ia todos os dias até o juiz iníquo para pedir pela sua causa. E Deus olhou, Jesus olhando para os seus discípulos falou: se esse juiz, que era um juiz iníquo, atendeu a viúva, quanto mais o Pai dos céus, que ama você, não vai atender às suas necessidades, não vai olhar para você com amor, com carinho, e vai perceber a realidade daquilo que você está vivendo e passando. É interessante a gente perceber dentro desse ponto como Deus estava ali caminhando junto com Isaac. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos a história de Abel e... como é o nome do irmão dele? Caim e Abel. Fugiu o nome do Caim, mas agora voltou. Obrigado por vocês me lembraram. É interessante que quando Caim estava ali naquela situação para matar o seu irmão, Deus aparece. E Deus fala: o que você está pensando em fazer? Cuidado, o pecado está à tua porta, ele vai acabar dominando você.
quando Deus se afasta, Caim vai lá e mata Abel. E a gente acha que então agora Deus vai chegar, vai voltar a se encontrar com Abel, vai vir com uma espada e um tridente, sei lá, mais um carro forte lá, sei lá, um bombardeio, sei lá, na cabeça de Caim para falar assim: eu falei para você, miserável, eu falei que você ia acabar caindo, por que você não me ouviu? Mas é interessante que Deus não faz nada disso. Deus se encontra com Caim e faz o quê? E aí, Caim, cadê teu irmão? Ele começa a conversar com Caim. Deus tem sempre o desejo de nos trazer de volta para perto dele. Não interessa aquilo que aconteceu, não interessa a gravidade que talvez na sua cabeça pode estar passando da situação que você fez, mas Deus prometeu que iria me proteger, Deus prometeu que iria me abençoar, e ainda assim eu fui lá e menti. Por que eu fiz isso? Deus vai sempre arrumar uma forma de confrontar o meu e o seu coração para nos trazer de volta. E aí a gente vai perceber como a coisa começa a mudar. Primeiro, o versículo 12 vai dizer assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isso é uma colheita totalmente fora da realidade daquele povo, daquele lugar. Geralmente as colheitas ficavam a 20, 30 por um. Ele colheu 100 por um. Algo extraordinário aquilo que aconteceu na vida de Isaac. E o texto vai fazer questão de mencionar que isso acontece não porque Isaac era um cara que sabia todas as técnicas de plantio, porque Isaac era um cara que mexia com irrigação e que ninguém fazia melhor que ele, porque o Senhor o abençoou. A promessa que Deus havia feito lá nos versículo 2, agora está sendo cumprida aqui no versículo 12. O texto vai dizer no versículo 13 que o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E aí agora a coisa começa a ficar quente de verdade. O texto do versículo 15 vai dizer: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. E então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Imagina um rei chegando para um homem que é simplesmente um pai de família e dizendo: você já é mais poderoso do que toda a nossa nação. Eu, como rei, já não tenho mais como enfrentar o tamanho do poder que você tem. Dá para perceber o tanto daquilo que Deus fez na vida de Isaac? Dá para perceber o tanto que Deus abençoou Isaac? E aí, olha que interessante, porque quando a gente pensa assim: não, agora Deus está me abençoando, todas as coisas vão ser tranquilas, não vai ter mais problema nenhum, afinal Deus agora, eu estou percebendo a ação de Deus, Deus está me abençoando, eu estou enriquecendo, até o rei poderoso da terra está dizendo que não pode comigo, então agora eu estou tranquilo. Mas não é assim. Aí o texto vai continuar dizendo assim: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Vocês já cavaram um poço? Quem aqui já cavou um poço? Nós temos aí pelo menos 3 aqui, 4 que já cavaram um poço. Eu cavei um poço uma vez lá em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. Fui lá e a gente tinha um acampamento da Convenção Pioneira, onde eu participava. E aí então a gente falou: vamos cavar um poço aqui para ter água, aquela coisa toda. E aí eu comecei. E imagina o garoto de apartamento de São Paulo indo lá para Ijuí, no Rio Grande do Sul, pegar aquela ferramenta e começar a cavar e começar a fazer. A gente começou, era umas 8 da manhã, quando deu 11 da manhã, um trator que veio com a broca. Eu falei assim: eu pago, mas não vou fazer esse troço não. eu prefiro pagar, eu não sirvo com esse negócio. Esses caras aqui, eles estavam no deserto,
Imagina cavar poço no deserto, numa época onde você não tinha o maquinário, as ferramentas que nós temos hoje. Agora Isaac, todo poderoso, a ponto do próprio rei dizer: vai embora daqui porque você já é mais poderoso do que a gente. Ele chega no lugar onde ele vai ficar e manda cavar um poço, e os servos dele vão lá, e aí chega, o texto vai dizer que pastores daquele lugar, pessoas que não eram habilidosas em armas, não eram soldados, não era gente valente, feroz, eram pastores, pessoas que cuidavam de rebanho. Esses caras chegam para os pastores de Isaac e dizem: essa água é nossa. Talvez se fosse eu, sabe o que eu fazia? Eu falava assim: ó, quantos são esses pastores aí? Ah, tem aí uns 20, 30. Pega 100 dos nossos aí, arrebenta esses caras aí, faz tudo correr daqui. A gente já cavou o poço é nosso. Na verdade, esse poço era do meu pai. Mas olha o que Isaac vai fazer. Então os seus servos cavaram outro poço. Eles não fizeram nada. Depois de eles terem feito todo o trabalho para abrir aquele poço, achar água, eles foram embora e deixaram tudo do jeito que estava. E aí então, quando eles cavam aquele poço, mas eles também, os pastores daquela região, discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Olha que interessante. Agora o homem poderoso, o homem que não precisava ter medo de ninguém chegar e falar assim: eu vou pegar tua mulher, ou qualquer coisa assim. O homem que agora era rico e cheio de poder, ele cava o poço. Vem os pastores contem dele e falam: tá bom, fica com o poço, eu vou mais para frente. Aí ele vai mais para frente e cava outro poço, no meio do deserto. E aí chegam os pastores e ele fala: tá bom, fica com esse povo também, não tem problema, eu vou mais para frente. E aí ele foi um pouco mais para frente, e quando ele chegou lá, ele cavou o poço, ninguém discutiu com ele, e aí o texto vai dizer: e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Que percepção Isaac ganhou de Deus. No meio daquela aflição, no meio de uma situação que começa lá no versículo 1, de fome na terra, de problema, de morte, porque fome significava morte. Eles estavam no deserto, num lugar sem muito alimento e ainda com fome. Era a situação de morte na certa. Depois eles chegam num outro lugar, na terra de Gerar, e aí ele imagina com a sua própria cabeça e fica ali pensando sobre problemas. Agora ele tem um problema real, alguém que realmente veio inclusive para guerrear contra ele, para contender contra ele, mas ele não faz nada. Mas quando então ele cava um poço e ninguém vem falar nada, ele fala: aqui o Senhor nos deu um lugar, é aqui onde nós vamos ficar. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de achar que aquilo é nosso, e Deus tinha dito que toda aquela terra era dele, lembra? Lá no começo do texto. Não, porque Deus me deu, eu tenho que então sair na porrada com qualquer um que se levantar contra mim. Eu tenho que dar ordens para todas as coisas. E tem aí várias teologias hoje dizendo que a gente inclusive tem que dar ordem. Que o agir de Deus é na tranquilidade. O agir de Deus não é na briga. O agir de Deus não é em contenda. O agir de Deus é naquilo que Ele nos permite viver de uma forma tranquila, sem problemas com a sociedade em qual nós estamos inseridos, sem problema com os nossos vizinhos, sem problema com as pessoas. É simplesmente ter tranquilidade. E nesse momento onde tudo isso acontece, o versículo 23 é muito interessante, a continuação, porque ele diz assim: e dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, eu estou com você. E aí Deus vai dizer que vai abençoar e multiplicar ainda mais. O cara já era rico a ponto de um rei ter medo dele. E Deus diz: eu vou abençoar, eu vou multiplicar os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E aí olha que interessante que Isaac faz. Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram ainda outro poço. Naquele lugar, quando Isaac percebeu que a coisa estava tranquila,
que ele não tinha mais questões internas do seu coração, pensamentos que estavam ali com medo, com toda aquela realidade, mas será que os caras vão me matar? Criando problemas para ele mesmo. Quando Isaac viu que em relação ao lugar onde ele estava, a sociedade onde ele estava inserido, ele também não tinha problema. Naquele lugar, o texto vai dizer que ele constrói um altar e adora o Senhor. Ele sai daquele momento de aflição, de problemas, de fome, de circunstâncias de morte, para adorar o Senhor. Para perceber que nesse momento de calma, de tranquilidade, da ação de Deus sobre a vida de cada um de nós, nós precisamos estar conectados com esse Deus e adorá-lo da forma como Ele coloca. É interessante porque o texto vai dizer que ali, nesse lugar, no lugar onde ele adorou o Senhor, é que ele armou o acampamento. E eles eram nômades, eram pessoas que ficavam naquelas tendas, carregando todas as suas coisas, toda a família, todos os escravos, os rebanhos e tudo aquilo que tinha. Armar acampamento não era uma coisa